Quando ele se aproximou para verificar a placa, o Larry Hall saiu correndo no estacionamento. E o patrulheiro o perseguiu com as luzes piscando, e então o Larry parou no acostamento. A noite havia caído e o Neil Pence se aproximou da van com a lanterna apontada para o rosto do motorista. E ele pediu que o Larry tirasse sua licença e registro. E enquanto o Larry vasculhava seu porta-luvas, o Pence espiou pelas janelas laterais da van e viu um compartimento de carga. E o faixa de sua lanterna primeiro brilhou na lâmina de uma grande faca de caça e depois caiu em rolos de corda. E havia uma máscara de esqui, uma lata de fluido de batida, um par de luvas e um chumaço de algodão. O patrulheiro Pence mandou Larry sair do veículo e disse: "Eu quero que você abra o compartimento de carga." E o Larry andou com ele calmamente. E então ele abriu a porta devagarzinho. E o patrulheiro jogou a lanterna. E ele ficou aterrorizado com o que viu. Era um dos cartazes que foram impressos anunciando o desaparecimento da Tricia Rittler. Por favor, ore! O patrulheiro, como todo mundo na região, estava intensamente ciente do desaparecimento da Tricia. A investigação era inconclusiva até aquele ponto. E agora, ao que parecia, ele havia tropeçado no autor do crime mais notório da história recente do centro de Indiana. Ele imediatamente chamou seu oficial superior, que rapidamente ligou para a polícia de Marion. O detetive Bruce Bender atendeu. Ele havia sido designado para o caso da Tricia desde o início, sob supervisão do J.K. Então o Bruce ligou para o Kay, que estava em casa, e ambos correram em carros separados para Gas City. E eles encontraram o Larry Hall ao lado da estrada, no mesmo local onde o patrulheiro o havia parado. Mais tarde, o Larry acusaria que o comandante do patrulheiro, James McCutt, a princípio o ameaçou por perseguir garotas em uma rua onde os policiais moravam e depois o empurrou contra o carro. Enquanto alguns oficiais de Gas City seguravam Larry, outros se aglomeravam ao redor da van. E o comandante James, que já havia visto o veículo, notou que os itens no compartimento de carga eram suspeitos. Não só isso, havia vários artigos sobre o desaparecimento da Tricia, uma página arrancada de um catálogo de lingerie da Avon, escrito IWU, a sigla da faculdade, na calcinha de uma modelo, um papel timbrado da faculdade com o nome da Tricia Rittler colado nele. E igualmente alarmante foi uma matéria do jornal de novembro anterior, intitulada "Polícia de Marion interessada no corpo". Sim, pasmem, sobre os restos mortais encontrados no milharal que foram identificados como pertencentes a Jessica Rhodes. No início, uma edição de 10 anos da Newsweek parecia em desacordo com outros objetos, até que a polícia decidiu revistar a revista e encontrou uma longa história sobre serial killers intitulada The Rondon Killers. A essa altura, a sede da polícia de Gas City havia concluído uma verificação da placa e descobriu que o registro em arquivo não correspondia à descrição do veículo ou ao nome do Larry. No mínimo, a polícia poderia apreender a van, mas só poderia acusar o Larry de registro falso e fictício por exibir placas erradas. No caso, uma contravenção. E depois que o patrulheiro emitiu uma multa, o Bruce Bender perguntou ao Larry se ele iria com ele para a sede da polícia de Marion. E o Larry concordou. Aí o J.K. ficou para trás para separar os itens retirados da van. E o Larry Hall permaneceu sob custódia dos detetives da polícia de Marion até 3:30 da manhã. E ele passava a maior parte do tempo com o Bruce Bender, perto da parede de fotos e diagramas relacionados ao caso da Tricia Rittler. Enquanto isso, Kay passeava pelo corredor do lado de fora e, ocasionalmente, aparecia para ouvir a entrevista informal. A certa altura, o Larry revelou que teve um pesadelo. Um pesadelo em que ele tirava a vida da Tricia Rittler.
E ele até concordou em mostrar ao Bruce Banner e ao Kay onde ele a enterrou em seu sonho. Mas quando os três dirigiram para uma área ao redor do histórico campo de batalha de Misseniwa, o Larry alegou que perdeu o rumo. Em vez de registrar o Larry, ou mesmo prendê-lo para mais interrogatórios, os detetives de Marion decidiram que levariam o Larry de volta para sua casa. A rápida rejeição da confissão do Larry pela polícia de Marion deixou o patrulheiro Pence e o resto da polícia de Gas City estupefados. Para o Kay, a confissão era literalmente boa demais para ser verdade. Aos seus olhos, as recordações sobre a Trisha Riddler não expunham Hal como um serial killer, mas confirmavam que ele tinha um fascínio mórbido pelo caso. E para os detetives de Marion, ele não revelou nada novo sobre o sequestro. Em vez disso, simplesmente ele repetiu as mesmas informações contidas nos artigos que havia coletado. Sem dúvida, eles também não se impressionaram com sua aparência, que não era nada ameaçadora. Comparando com o musculoso e agressivo Tony Schurz, aquele suspeito, o Larry era muito medroso, tímido e excessivamente educado. Foi aí que um policial decidiu fazer uma revelação perturbadora. E ele disse: "Vocês não estão entendendo, não é? A polícia dessa cidade, a polícia de Marion, nunca deixará o Larry Hall se tornar o principal suspeito. Eles nunca vão fazer isso porque eles já têm o Tony como suspeito. Não importa o que eles digam sobre manter a mente aberta, eles acreditam que o Tony é culpado mesmo que não haja nenhuma prova." O xerife Gary Miller sabe que, no conceito policial, serial killers não é uma opção que todo mundo pensa a toda hora. Com o caso da Jessica Rhodes, ele nem considerou a ideia de um serial killer até esgotar todas as outras possibilidades. Você simplesmente não pode conceber que um cara apareceu do nada para tirar a vida de alguém em sua comunidade sem nenhum motivo. Ele definiu que era uma coisa que está tão fora de seu controle que você prefere acreditar que não aconteceu. E em sua defesa, os detetives de Marion não foram os únicos que consideraram Larry Hall inofensivo. A impressão inicial deles foi reforçada um dia depois que ele confessou a eles, quando o Kay chamou a polícia da cidade de Wabash. O Phil Amonis concordou com o Kay que o Larry tinha dificuldade em separar realidade da fantasia e assegurou que o Larry estava recebendo tratamento em um centro de saúde mental de Wabash. O Phil Amonis se ofereceu para manter contato se surgisse alguma coisa do aconselhamento que pudesse implicar o Larry em um crime violento. Mas naquele momento, o seu conselheiro também concordou que o Larry não passava de um aspirante. Mas a próxima vez que os detetives de Marion tiveram notícias do Phil Amonis foi para informá-los de que um investigador estava vindo para entrevistar o Larry sobre um sequestro e homicídio em Illinois. O J.K. e o Bruce Banner fizeram mais uma ligação no revaldo de um departamento de polícia próximo. Depois, eles olharam ansiosos enquanto Gary Miller interrogava o Larry na sala de conferências da prefeitura de Wabash. Aí o Phil Amonis ligou novamente 2 semanas depois, quando o Larry confessou ao Gary e ao agente do FBI Randolph. Naquela noite, sem o conhecimento do Gary Miller, os detetives de Marion pegaram o Larry Hall da delegacia de Wabash ostensivamente para transportá-lo para a prisão do condado. Só que ao longo do caminho eles pararam para comprar um hambúrguer para ele. E mais uma vez o levaram para a área selvagem de Misseniwa. Só que o Larry passou a perna nos agentes, fez com que eles andassem em círculos e depois alegou que não conseguia se lembrar onde havia enterrado a Trisha Riddler. Quando depositaram o Larry na prisão do condado de Grant, em Marion, eles estavam mais convencidos do que nunca que ele não era o responsável pelo que aconteceu com a Trisha, apenas um aparente iludido. O turbilhão de publicidade que se seguiu à prisão e à acusação do Larry pouco fez para influenciar as opiniões dos detetives de Marion sobre Larry ou Tony Schurz. E embora o tenente J.K. continuasse a chamar o Tony Schurz de principal suspeito no caso da Trisha Riddler, ele sempre teve o cuidado de deixar a porta aberta para, no caso de surgir mais provas que pudessem convencer
que o Larry Hall era o culpado. Acontece que outros oficiais de Meron que trabalhavam na investigação não tinham tantas nuances. Para eles, o Tony era o cara, pronto e acabou. Um dos sargentos, o Darren Hickam, chegou a dar uma entrevista ao jornal local e disse: "Não há dúvida em minha mente." E aí o chefe da polícia de Meron, o Dave Homer, também ecoou os mesmos sentimentos. Ele disse: "Pessoalmente, eu acredito que o Tony é o principal suspeito." Só que da perspectiva do Larry Beaumont, o promotor, e do Gary Miller, em Illinois, o Larry se incriminou quase tanto no sequestro da Tricia quanto no do caso da Jessica Rhodes, além de semelhanças físicas, que no caso a mesma altura, constituição e cabelos castanhos na altura dos ombros, sem contar que o Larry também fez referências específicas em suas anotações que eram consistentes com o que se sabe sobre as últimas horas da Tricia no campus. E, por exemplo, ele se referia ao supermercado Marsh, na extremidade do campus, como um lugar em que ele viu muitas garotas legais. E ele escreveu em uma das anotações: "Muitos de uma jovem." É arrepiante, porque quando ele coloca assim, "vi muitas garotas legais", ele faz um acréscimo: "muitas de uma jovem." Depois, há mais indicações. Ele se refere ao supermercado Marsh, na beira da IWU, a universidade, como um lugar em que ele viu as garotas legais. Ok. Aí depois tem uma anotação que ele diz assim: "muitas caminhantes às 7h15", e ele descreve como essas caminhantes iam para os apartamentos. Então ele nomeia o nome da rua, Nebraska, aí ele coloca o número 44 e 43, e ele diz assim: "deve ser para a moradia da universidade." A Tricia foi vista pela última vez logo depois desse horário, às 8h30 da noite, na farmácia ao lado do mercado, mesmo centro aonde o Larry fez todas essas anotações referenciadas. A rota mais direta das lojas para os dormitórios era a rua 45 e depois os campos de atletismo de um lado e um parque, aí tinha uma casa com uma piscina do outro. E foi neste ponto, tudo isso anotado, foi encontrado as roupas dela com gotas de sangue. O mais revelador é uma anotação que o Larry fez em 5 de abril de 93. A Tricia havia sido sequestrada na semana anterior. Então, se ela realmente sangrou dentro da van dele, então as seguintes ações que ele detalha nesse dia são horripilantes. Ele colocou assim: "substituí o tapete da grama na van, cortei o carpete manchado, aspirei a van completamente, pulverizei com produto químico, limpei com Armoral, queimei as lonas, comprei novas lâminas de serra, limpei todas as ferramentas com álcool desnaturado." Não está claro porque ele teve que limpar essas ferramentas, especialmente a serra. Mas as manchas que ele mencionou e os resíduos que ele estava aspirando ou limpando parecem ser evidência forense. E isso faz sentido com todas as notas que constantemente pediam para que ele se lembrasse de destruir evidências. E as coisas não acabam aqui. Igualmente intrigante são as linhas finais da inscrição de 5 de abril, que ele colocou assim: "tire os pneus e limpe a lama debaixo dos paralamas." Aí tem o endereço 700 West Francis, Slough Trail. Por esse endereço, o Larry poderia ter se referido a um dos vários locais. Frances Sloan foi uma mulher branca raptada por índios quando era criança. E ela passou o resto de sua vida com a tribo de Miami. Muitas estradas diferentes na área têm variações de seu nome, porque todas estão localizadas dentro ou ao redor do reservatório de Mississauga. Muitas estradas diferentes na área têm variações de seu nome, mas todas estão localizadas dentro ou ao redor do reservatório de Mississiniwa, onde o Larry pescou e procurou artefatos indígenas com seu irmão. Se a lama entrasse nos poços das rodas e sob os paralamas, o Larry evidentemente teria que tirar sua van da estrada, e neste caso ele acabou afundando mais do que esperava. Dado a sequência de atividades em suas anotações, ele pode ter saído da estrada para enterrar a Tricia Rickler. E aí, em outra parte das notas, ele colocou o seguinte: "coloque um saco de cal no local e uma pá debaixo da ponte." Se o Larry enterrou a Tricia Rickler nessa região, a cal teria ajudado a acelerar o processo de decomposição. E então ele poderia ter anotado um endereço próximo para poder retornar
como ele fez com o milharal, onde deixou o corpo da Jessica Rhodes. E a evidência da fixação do Larry com o campus onde a Trisha estudava ia além das suas anotações. Após a extensa publicidade em torno da sua prisão, incluindo cópias de sua foto da identificação com as costeletas de carneiro distintivas, 2 jovens reconheceram Larry e se apresentaram para testemunhar sobre algo que aconteceu quando eram colegas de quarto na faculdade. E isso havia ocorrido em uma noite, apenas uma semana depois que a Trisha havia desaparecido. Elas foram fazer compras no mercado, no caminho de volta para o campus, enquanto caminhavam pela mesma rua onde as roupas da Trisha foram encontradas, notaram uma van seguindo lentamente atrás delas. O motorista se inclinou para fora da janela, ele tentou gritar alguma coisa e elas saíram correndo. Pasmem, elas informaram isso às autoridades, ele foi parado e aí eles anotaram e prosseguiram e deixaram Larry ir. Todas essas evidências eram completas demais, cheias de testemunhas oculares, não tinha como simplesmente acreditar que o Larry não estava envolvido, e o Gary Miller tinha essa percepção. Acontece que havia um grande problema. Não dava para acusar o Larry Hall de ter eliminado a Jessica sem complicar o caso da Trisha, porque o corpo da Trisha nunca foi encontrado. E embora ele ainda poderia usar o caso de tudo que ocorreu em Marion para mostrar ao júri um padrão de comportamento que seria duplicado em Georgetown, ou seja, as perseguições, o retorno obsessivo à cena do crime, todas essas coisas, acontece que do ponto de vista da mídia, qualquer evidência sobre a Trisha Riddler certamente ofuscaria o caso da Jessica. O desaparecimento da Trisha foi muito mais divulgado regionalmente e nacionalmente. E no que dizia respeito aos investigadores de Marion, o Larry Beaumont estava desnecessariamente arrastando o caso deles para o dele, seja para argumentar sobre a sua negligência ou apenas para enfiar um dedo em seus olhos. E mais uma vez, esse conflito de agências atrapalhava as investigações. E em uma perspectiva do futuro, quando os envolvidos olharam para trás, eles reconheceram que as agências da lei em Illinois e Indiana perceberam como isso acabou se tornando muito pessoal. As agências começaram a brigar entre si ao invés de dar as mãos. E nessa rivalidade, o Craig Dermott viu uma abertura para proteger o Larry. Quando ele apresentou uma lista das testemunhas do réu, ela incluía vários membros dos departamentos de polícia de Wabash e Marion. E então, em 23 de maio de 95, a cortina do julgamento do Larry Hall se abriu. E os jurados não podiam ter previsto uma cena mais dramática do que a abertura. O procurador adjunto, o Larry Beaumont, fez o segmento sobre a Jessica Rhodes, nos mais procurados da América. O John O'Brien, que era um experiente repórter da corte em Danville, esperava ansiosamente pelos procedimentos e ele não se decepcionou. Ele até relatou: qualquer julgamento de homicídio no condado de Vermilion era considerado uma grande notícia, especialmente quando você tem um estranho sequestro de uma jovem. Mas o elemento adicional foi assistir o Larry e o Craig. Eles eram ótimos advogados, eram os melhores na área e todos os dias eles apenas lutavam um contra o outro como 2 pesos pesados. Além desse brilho todo inicial dos mais procurados da América, o Larry passou 4 dias expondo metodicamente suas provas. Primeiro ele estabeleceu como a Jessica desapareceu, como a sua irmã viu a bicicleta, depois apresentou sobre o motorista do ônibus que viu também aquela bicicleta abandonada no meio da estrada. Então teve os pais que denunciaram seu desaparecimento. E aí em seguida ele levou testemunhas poderosas. 11 pessoas que haviam sido alvos da perseguição do Larry Hall. Essas garotas testemunharam, inclusive garotas que foram perseguidas lá pela Universidade da Trisha. Uma outra que desesperadamente foi perseguida enquanto estava de bicicleta, ela conseguiu escapar do Larry e o pai dela ficou tão horrorizado que ele saiu procurando o número da placa da van para entregar
para a polícia. Vocês veem aqui até esse ponto o quanto isso se repetiu de civis saírem procurando a placa do Larry para entregar para a polícia. Então era uma coisa que as pessoas estavam levando muito a sério, um estranho perseguindo suas filhas. E as vozes de todas essas jovens que escaparam das perseguições horrorosas do Larry se juntaram em um coro muito convincente. Essas moças eram um contraponto para Jessica Wood, que não estava ali para testemunhar. O corpo dela havia sido descoberto quando um fazendeiro, Ruth Smith, avistou que algo parecia fora do lugar, algo sombrio. O fazendeiro que achou o corpo da Jéssica também testemunhou. Depois, houve um desfile de especialistas forenses que estabeleceram que os restos horríveis que ele havia encontrado eram da Jéssica. Para piorar ainda mais para o Larry Hall, o promotor Larry Beaumont chamou 4 testemunhas que o viram observando a reconstituição da Guerra Revolucionária nas proximidades. Então ele se destacava muito nas lembranças das pessoas que o presenciaram por conta do seu chapéu, da sua barba. Sem contar que aproximadamente 6 horas após o sequestro, o Montcalm, um frentista que voltava de um turno tardio, viu um homem emergir do milharal onde o fazendeiro encontraria Jessica Roots algumas semanas depois. Esse homem que presenciou o homem que era o Larry pensou que esse homem era alguém fora da cidade, que parou ali para fazer alguma necessidade e seguir viagem. Mas ele testemunhou que ao mesmo tempo fez essa conclusão, ele também achou estranho que era muito longe da estrada. Essa era a única testemunha que colocava Larry Hall diretamente na cena do crime, e ele esperou 2 meses antes do julgamento começar para ligar as lembranças com tudo que aconteceu ali. E aí foi quando ele se envolveu no interrogatório. Acontece que as lembranças desse homem eram vagas sobre o Larry, sobre a van dele. Então o testemunho dele foi muito abalado pelo Craig ali no interrogatório. As 2 testemunhas de acusação que passaram mais tempo no banco foram o Mike Randolph, o agente do FBI, e o Gary Miller. O Larry Beaumont os conduziu passo a passo através das suas sessões com o Larry Hall e como suas confissões haviam se desenrolado. O caso do Larry Beaumont culminou com as fotos, notas e apetrechos descobertos nos quartos e nas vans do Larry Hall, especialmente o mapa em que o Larry havia marcado pontos correspondentes ao milharal onde o corpo de Jessica Rhodes havia sido encontrado e os bosques perto do lago onde o Gary Miller acredita que ela foi ceifada. Já do lado da defesa, as coisas aconteceram assim. Desde o início, em seu discurso de abertura, o Craig Dermott indicou a corda bamba que ele teve que andar com seu cliente e ele disse: olha, você pode não gostar de Larry Hall, mas ele não está aqui para um concurso de popularidade. O advogado admitiu que o Larry havia agido de forma suspeita, mas destacou também: meu cliente queria apenas chamar a atenção. Ele sofre de problemas mentais, uma série de problemas mentais, de problemas emocionais. E isso levaram a se envolver com uma série de comportamentos que eram altamente destrutivos. E isso incluía plantar provas falsas em sua própria van, comportar-se de maneira suspeita e, eventualmente, fazer declarações incriminatórias contra si mesmo que não eram verdadeiras. Senhoras e senhores, eu sei que é difícil entender os comportamentos autodestrutivos do meu cliente, o Sr. Hall, mas eu asseguro a vocês que a polícia frequentemente confronta pessoas que, por uma razão ou outra, fazem falsas confissões ou confissões sobre crimes que não cometeram. E eles ainda têm um termo para isso. Chama-se aspirantes. Para o espanto do promotor Larry e do Gary Miller, o Craig usou a desculpa que os departamentos de polícia de Wabash e Mary usaram para não levar o Larry Hall a sério. E isso se tornou o principal ponto da sua defesa. Além da falsa explicação para as acusações do Larry, o Craig ainda precisava de depoimentos para refutar as evidências do governo. O seu argumento mais persuasivo apontou o que faltava à acusação saber. Apesar de todos os melhores esforços do FBI e de todos os seus laboratórios criminais, nenhuma pequena partícula de evidência física ligava o Larry a qualquer crime que ele
confessou. Esse foi o auge da defesa, só que depois disso as coisas ficaram muito difíceis para sustentar o interrogatório e a refutação do Larry Bauman. O Craig começou com o álibi. Ele alinhou os amigos e familiares para testemunhar que o Larry estava em outro lugar no dia em que a Jessica Rhodes foi sequestrada. E liderando essas testemunhas pro Larry estava um encurvado Robert Hall, que parecia agora mais velho do que seus 62 anos. E ele se desculpou por sua audição, fez um recesso antecipado para poder voltar ao carro, pegar seus óculos de leitura, e quando foi questionado sobre o recibo de autopeças, ele disse: estou ficando débil mental. Depois, quem testemunhou foi o Gary, irmão do Larry, e ele disse que no dia do sequestro da Jessica, o Larry assistiu a uma encenação de um nativo americano com ele em Rochester, Indiana, 30 milhas ao norte de Wabash e 180 milhas de Georgetown. Só que no interrogatório do Larry Bauman, ele revisou as respostas que o Gary havia dado aos agentes do FBI logo após a prisão de seu irmão. E naquela época, antes que ele entendesse o significado do que estava dizendo ao agente do FBI, ele até mostrou voluntariamente o local onde ele e o Larry viram pela primeira vez um folheto anunciando a fatídica reconstituição da Guerra Revolucionária de Georgetown. Para quem conhecia a história da família Hall, a testemunha de defesa mais surpreendente pode ter sido a primeira esposa do Gary. Apesar de um histórico de afastamentos periódicos do ex-marido, ela ainda apareceu para confirmar seu depoimento de álibi, já que ele havia alegado que trouxe a sua filha na viagem que fez com o Larry Hall. Porém, alguns dos outros amigos que testemunharam sobre a presença do Larry na encenação de Rochester estavam longe de estarem certos sobre o dia exato em que o viram e foram facilmente abalados pelo promotor. O álibi ficou ainda mais fragmentado por donos de lojas que testemunharam em refutação sobre o Robert pedir para que eles fabricassem recibos. O Ross Davis apresentou um recibo de remessa para provar que jantou com Larry algumas noites após o sequestro da Jessica, mas não na noite do seu sequestro, como Larry havia afirmado anteriormente. Outra parte essencial da defesa foi mostrar que tudo na confissão do Larry estava contido em um dos artigos que ele leu ou coletou. E havia outro ponto. O Larry Bauman apontou que nenhum jornal noticiou que a Jessica havia sido estrangulada. Nenhum deles falou foi por causa disso que ela parou de respirar. E outra coisa, nenhum jornal pontuou aonde a Jessica foi encontrada exatamente. E no mapa do Larry Hall havia localização, sem contar outra bomba. Quando Larry Hall confessou para o Mike Randolph sobre a Tricia Rittler, ele se lembrou que um cachorro começou a latir e se aproximou logo depois que ele raptou a Tricia. Quando a Tricia foi sequestrada, a polícia da região recebeu uma denúncia sobre um cachorro latindo. E essa informação nunca caiu na boca da imprensa. Além disso, Larry Hall havia descrito a bicicleta da Jessica como tendo alças curvas e 10 velocidades. Outro detalhe que também ele não podia ter lido nos jornais. Mais do que tudo, a defesa do Craig Dermott dependia de como os problemas mentais do Larry poderiam torná-lo extraordinariamente sugestionável para a rotina policial, no caso, a estratégia bom policial, mal policial, que no caso era o Mike Randolph do FBI e o Gary Miller. Como Craig apontou, no dia seguinte à primeira entrevista, o Gary Miller soube que o Larry perderia seus serviços de aconselhamento na clínica de saúde mental. Aí o Craig apontou que no dia seguinte à primeira entrevista do Gary com o Larry, ele informou ao Larry que ele perderia seus serviços de aconselhamento na clínica de saúde mental local. Aí o Craig argumentou que o Larry foi forçado a fingir que poderia ser um perigo para a comunidade para que a sua terapia continuasse. E aí ele disse, olha, e o meu cliente só assinou a declaração do Mike Randolph porque estava ansioso para agradar. Vocês devem se lembrar que o Mike Randolph havia cometido um erro no sobrenome do Larry na declaração, colocando Larry Dwayne Daniels. E o advogado passou por isso e não percebeu, e isso não foi exposto no julgamento. Ele focou em outra coisa. Para provar seu ponto de vista, ele pressionou o Gary Miller por 2 horas sobre quais informações
o Larry Hall realmente havia fornecido e o que o Gary havia sugerido a ele. E ele tentou dobrar o Gary até a última gota. E eventualmente o interrogatório testou até a paciência do juiz, que advertiu o advogado de defesa em uma barra lateral. Você está perguntando a mesma coisa repetidamente. Pare com isso. Tendo observado o Craig Dermott tantas vezes no passado, Gary Miller sabia exatamente o que o advogado do Larry Hall estava tentando fazer com ele. Basicamente, a sua missão era destruir a credibilidade do Gary e destruir a credibilidade da confissão. Mas a postura do Gary foi impressionante e ele não conseguiu dobrá-la. Além do interrogatório do Gary Miller e do Mike Randolph, o Craig planejava construir grande parte de seu argumento de coerção em torno do testemunho do Richard Ofsch, um professor da Universidade da Califórnia. Ele era especialista no campo da falsa confissão. Só que esse professor, o Richard, nunca entrevistou o Larry Hall pessoalmente. Em vez disso, ele ouviu uma fita do Larry que o Craig Dermott havia feito. O professor também veio preparado para analisar o depoimento do Gary Miller e do Mike Randolph durante o julgamento. Mas, em uma audiência fora da presença do júri, o severo juiz Harold Baker, o mesmo juiz que sentenciou Jimmy Kenney, rejeitou a ideia do Richard de criticar outros depoimentos no julgamento. Ele disse, você está pedindo a essa testemunha para julgar a credibilidade das testemunhas? Isso é usurpar a função do júri de julgar a credibilidade das testemunhas. E eu não vou permitir isso. Aí o juiz Baker dispensou o Richard antes que ele dissesse uma palavra ao júri. O testemunho mais crucial sobre o estado da mente do Larry foi, portanto, deixado para uma grande testemunha. E vocês não vão acreditar, mas o próprio Larry Hall testemunhou em sua defesa. Em todos os sentidos, essa foi uma das maiores reviravoltas do julgamento, considerado dramático do começo ao fim. E foi uma jogada muito ousada da parte do Craig Dermott. Isso mostrava que a confiança que o Larry Hall tinha em seu advogado era claramente mútua. E pasmem, o Larry Hall atendeu às expectativas do seu advogado, porque o seu desempenho no banco das testemunhas foi excelente. Em contraste com o depoimento que o advogado fez sobre ele, um homem de QI baixo, o Larry se mostrou articulado e bem preparado no depoimento. Como um ator em uma peça, ele acertou todas as metas que haviam sido estabelecidas para ele durante o ensaio, especialmente quando Craig o guiou pelas razões complicadas pelas quais ele desejava a atenção da polícia. E ele disse, isso me faz sentir importante, sabe? Saber que a polícia quer falar comigo. Eu estava tentando desesperadamente conseguir, eu não sei, chamar a atenção deles. E não acabou por aí, porque na mesma linha ele continuou. Ele testemunhou que realmente queria ser preso pela polícia de Gas City. Eu amo a atenção de saber que eles queriam me questionar e eu me recusava. E esse questionamento me fazia me sentir ainda mais importante, como se eu soubesse algo que eles não sabiam. E o Larry contou uma história inacreditável. Ele disse que preparou um roteiro sobre o sequestro da Jessica Rickler algumas semanas antes de ser parado pela polícia em Gas City. Ele falou, olha, eu escrevi tudo do jeito que eu queria dizer. E eu admito, eu estava muito ansioso para falar com o Randolph, com o Gary Miller. E eles me mantiveram na delegacia de Wabash por muito tempo. E depois eu fiquei nervoso e eu teria dito praticamente qualquer coisa para que eles me deixassem ir para casa. Porque foi isso que eles me disseram. Se você confessar, a gente vai te deixar ir para casa. E se a autoconfiança do Larry parecia fora do caráter durante o seu interrogatório direto, a sua atitude também estava durante o interrogatório do Larry Beaumont. E as suas respostas foram afiadas e combativas. Quando o promotor perguntou onde ele aprendeu informações não divulgadas sobre a Jessica Rhodes e a Tricia Rickler, sem hesitar, ele alegou que isso havia sido divulgado a ele pelos detetives que o interrogaram. E às vezes, no calor do interrogatório, o Larry Hall podia até ser sarcástico com Larry Beaumont. Quando o promotor apontou para um ponto no mapa que marcava onde o corpo da Jessica havia sido encontrado, ele perguntou:
onde você conseguiu a localização exata para colocar este ponto. Aí o Larry retrucou e disse: quão preciso você pode ser em um mapa do estado de Indiana? Em outro momento, o Larry Beaumont perguntou: é possível que houvesse um grande saco de cal em sua van? E o Larry respondeu: é possível que houvesse um saco de limão ali, mas não conheço um grande saco de limão. Tanto no interrogatório direto, quando foi interrogado pela defesa e depois pela acusação, o Larry passou mais tempo no banco do réu do que quando estava preso na delegacia da polícia de Wabash, mas nunca cedeu. O tipo de coragem que pode não ter funcionado muito bem com o júri. O Larry Beaumont podia transformar essa façanha em um dos seus argumentos mais fortes. E os psicólogos da defesa disseram: olha, o Sr. Larry Hall é uma pessoa muito sugestionável, ele é conduzido. Aí, quando Larry Beaumont foi fazer seu argumento, ele disse: olha, eu conduzi um interrogatório por 1h10 e eu não fiz nada além de perguntas diretas. E ele nunca concordou comigo nem uma vez. Nenhuma vez! O júri levou menos de 3h30 para anunciar que haviam condenado o Larry Hall pelo sequestro de Jessica Rhodes. Mas nos bastidores do julgamento, outra batalha havia se desenrolado pelo sequestro da Tricia Rickler. E embora os detetives Bender e Kay tivessem sido chamados pela defesa para testemunhar sobre a confissão do Larry e por que a rejeitaram, eles foram bastante cautelosos em eliminá-lo inteiramente como um suspeito. Mas fora da presença do júri, o sargento Darren Hicklam, investigador-chefe do condado de Grant, e também o chefe de polícia de Marion, David Homer, nomearam o Tony como principal suspeito no caso do sequestro da Tricia. Como nada mais em evidências apoiava sua teoria, o juiz Baker não os deixou testemunhar. E embora o julgamento da Jessica estivesse efetivamente encerrado, o Larry Beaumont e seus investigadores em Illinois tinham alguns negócios inacabados com Larry Hall e a polícia de Marion. A única maneira fora do tribunal de provar definitivamente a culpa do Larry no caso da Tricia era encontrar seus restos mortais usando um dos mapas retirados da van do Larry em Gas City. Nele, o Larry havia marcado um X no lado sudeste de Marion. 3 semanas após a condenação do Larry, o procurador adjunto Beaumont estava naquele local à beira do rio Mississiniwa e, infelizmente, as ervas daninhas chegavam até a cintura. Ele acabou explicando a um repórter que muita coisa estava em jogo durante a busca. Encontrar a Tricia poderia influenciar a sentença do Larry pelo que aconteceu com a Jessica. Também poderia ser um ímpeto para uma acusação de homicídio do procurador do estado em Indiana, onde o Larry poderia obter a pena final. Ele também continuaria o impulso para investigar mais crimes não resolvidos associados às notas do Larry e também à sua confissão. E aí, para ajudar nessa expedição extraordinária, o Larry Beaumont trouxe antropólogos forenses, cães cadáveres, mergulhadores, detetives de Marion, incluindo o tenente Kay, os agentes do FBI de Illinois, de Indiana, e o Larry Beaumont providenciou que um avião do FBI com sensores de calores especiais sobrevoasse a área para detecção de cadáver. Mas depois de o dia inteiro procurando, com todos os recursos da alta tecnologia da época, eles tinham apenas um tapete enterrado para mostrar seus esforços. Aí, mais uma vez, o J.K. declarou que o Tony era o principal suspeito no sequestro da Tricia. Ainda mais irritante para o Gary Miller foi o departamento da polícia de Marion ter sido acompanhado nessa avaliação pelo Ken Niven, o agente do FBI, que havia trabalhado no escritório em Fort Wayne, Indiana, e eles haviam coletado as evidências em Wabash e testemunhado para a promotoria durante o julgamento. Aí, um mês depois, o Larry foi condenado e durante a sua audiência ele continuou a proclamar a inocência e ele disse ao tribunal: eu gostaria apenas de dizer a você, juiz Baker, e a Deus no céu, que eu não cometi essa ofensa pela qual sou acusado. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito pela perda da Jessica Rhodes para sua família e que não sou de forma alguma responsável por tirar a filha deles. E eu apenas oro a Deus para que a verdade seja conhecida, que eu não sou culpado deste crime de forma alguma. Eu apenas oro a Deus por ajuda com os meus problemas pessoais e que a verdade seja conhecida eventualmente.
Só que o juiz Baker achava o contrário. Ele considerou Larry culpado, além de qualquer dúvida razoável, e o tribunal, ou seja, o próprio juiz, concordava com a decisão do júri. E aí o juiz Baker divulgou uma carta que recebeu dos pais da Jessica, e ele disse: "É uma declaração de tristeza pessoal e arrependimento sincero da família e do vazio que foi criado em suas vidas pela perda de sua filha. E o tribunal leva isso em consideração no caso. Eu sentencio Larry Hall pelo prazo de sua vida natural sem a liberdade. O tribunal opta por não impor condições de libertação. Elas seriam inúteis nesse caso." No entanto, o juiz não rejeitou integralmente todos os depoimentos sobre o transtorno mental do réu. E ele diz: "É a recomendação do tribunal que, devido aos transtornos de personalidade que as provas evidenciam afetar o réu, que ele seja levado, pelo menos inicialmente, à instituição correcional de Springfield, Missouri, para a divisão psiquiátrica, para a avaliação posterior e a atribuição final. Acho que ele é um prisioneiro vulnerável, que o cuidado apropriado deve ser tomado ao manuseá-lo." Aí, como esperado, o Craig Dermott recorreu do veredito, só que, no entanto, a decisão do Tribunal de Apelações do Sétimo Circuito, notoriamente imprevisível, foi tudo menos esperada, especialmente pelo promotor Larry Baumann. Enquanto Gary Miller assistia os argumentos orais em Chicago, ele podia ver que o vento não estava soprando na direção da promotoria. E ele ficou particularmente surpreso com a irritação dos 3 juízes do painel com o promotor Baumann. E ele ainda disse pro Larry: "Eu tô achando alguma coisa errada aqui." E o Larry disse: "Ah, não, eles são sempre assim. Eles estão chateados." E o Gary olhou pro Larry e falou: "Não, eu acho que perdemos." E o pior, o Gary estava certo. Uma decisão foi emitida em agosto de 96 e fez mais do que apenas descartar a condenação do Larry Hall. Era uma acusação contundente do caso do Larry Baumann, uma condenação da tomada de decisão do juiz Baker e praticamente um resumo da defesa. Se alguma coisa ao escrever a decisão, a juíza do Sétimo Circuito, Diane Wood, resumiu o caso do Larry Hall melhor do que o Craig Dermott. Ela disse: "É patologicamente ansioso por agradar." O histórico dessa juíza é um pouco alarmante. Ela foi indicada pelo presidente Bill Clinton em 1995, ela está no poder até os dias de hoje. Eu me concentrei nas decisões mais notáveis da carreira dela e são decisões que contrariam a primeira emenda, a segunda emenda. As decisões dela são politicamente ideológicas e completamente ligadas ao reduto do qual ela é integrante e ainda faz parte. Então, ao longo de toda a sua carreira, ela tem remado contra a corrente natural da justiça e por isso ela tem exercido tantas decisões, não apenas como exerceu essa em relação ao Larry, de livrá-lo da cadeia, como ela também tentou fazer isso com outras pessoas também, criminosos, serial killers. Embora a decisão dela aqui foi chocante para a época, ela ainda está atuando até hoje e ela continua fazendo coisas do tipo até hoje. E pelo que eu dei uma olhada, ela tem sido um grande problema para as pessoas que estão lutando pela liberdade, aonde as decisões têm sido indeferidas e mandatos têm sido exercidos através do seu poder como juíza do Sétimo Circuito. Atualmente, essa juíza tem 71 anos e pelo que eu olhei, ela não tem planos em se aposentar. Ela então colocou em seu argumento, ignorando todas as pilhas de evidências contra o Larry, que a confissão dele foi apenas para agradar e obter aprovação dos policiais que estavam interrogando. O Tribunal de Apelações acabou concordando com o argumento de defesa de que o Gary Miller poderia ter intimidado o Larry para uma confissão falsa. O mais estranho na argumentação dessa juíza foi que ela colocou assim: "Algumas evidências indicam que Gary Miller ficou chateado com as respostas de Larry Hall e aproximou-se de Larry
para fazer com que ele desse as respostas à medida que o interrogatório progredia. Acontece que a primeira pessoa que conseguiu uma confissão do Larry Hall não foi o Gary Miller, foi o agente do FBI. E pasmem, a juíza não parou por aí. Ela disse que o veredito dependia do estado de espírito do Larry durante a confissão. Então ela argumentou que aquele especialista Richard tinha que ter testemunhado, ou seja, o especialista que ia refutar os testemunhos aleatórios do tribunal. Ele disse que isso era o cerne da defesa do Larry Hall. E não satisfeita, a juíza ainda mirou no juiz Harold Baker, dizendo que ele impediu a defesa ao fazer isso, ao bloquear o Richard. Ela ainda acrescentou a seguinte informação: pesquisas de ciências sociais conduzidas de forma adequada muitas vezes mostram que as crenças comumente aceitas estão erradas. O depoimento do Dr. Richard, assumindo sua validade científica, teria feito o júri saber que existe um fenômeno conhecido como confissões falsas e como reconhecê-lo e como decidir se ele se encaixa nos fatos do caso que está sendo julgado. Se o Larry Hall fosse realmente capaz de uma confissão falsa e os fatos fossem sugestionável, então o júri poderia ter apreciado a probabilidade de que a confissão não acrescentava nada ao que o governo já sabia. Se você achou tudo isso absurdo, se prepara, a juíza não acabou. Ela ainda argumentou que não acreditava que o Larry Hall tivesse qualquer coisa a ver com o sequestro da Tricia Rittler. Ela questionou se o governo havia conseguido algo novo na investigação da Tricia através da confissão do Larry. Ou seja, ela estava dizendo que mesmo que o Larry tivesse testemunhado coisas que apenas o responsável poderia saber, já que não foram divulgadas na imprensa, isso não importava. Chocantemente, ela colocou assim no argumento dela, abre aspas: o caso Tricia Rittler foi amplamente discutido na imprensa e a declaração de Larry Hall continham fatos que poderiam ser inteiramente extraído de reportagens. Ele não ofereceu nada que pudesse ser conhecido apenas pela parte culpada. A promotoria não apresentou nenhuma outra evidência ligando Larry Hall ao homicídio de Tricia Rittler. E ela foi mais fundo, dizendo: se o Larry Beaumont quisesse impedi-los de testemunhar, a promotoria deveria ter concentrado exclusivamente no caso Jessica Roach, sem apresentar o enorme preconceito que inevitavelmente acompanharia as evidências, sugerindo que o Larry Hall cometeu 3 homicídios semelhantes. Em outras palavras, ela disse: a probabilidade de um réu ser um serial killer deve ser escondida do júri para não prejudicá-lo. Esse é o tipo de jiu-jitsu judicial que eleva ainda mais o nível para os promotores que tentam explicar por que um estranho seria motivado a violar e de repente eliminar ritualmente uma jovem vulnerável. O mais triste nisso é que a juíza Diane Wood ainda teve a coragem de colocar em seu argumento que se arrependia de ter que arrastar todos os envolvidos no caso para um novo julgamento. Eu me arrependo, mas eu vou fazer mesmo assim. Ela colocou no seu argumento que o Larry seria absolvido em um novo julgamento, porque o júri agora veria tudo de forma completa, já que as provas anteriores que o levaram à condenação poderiam ser facilmente descredibilizadas e mostrariam que ele era apenas um aspirante do que verdadeiro sequestrador e homicida ainda foragido. Aí, em agosto de 1997, não teve jeito, Larry Beaumont teve que repetir o processo contra o Larry Hall, perante um juiz diferente e sem nenhuma evidência relacionada a Tricia Rittler e sem o depoimento problemático do réu e com o depoimento sobre as falsas confissões do Richard, ou seja, aquele especialista que era para julgar os testemunhos, foi permitido participar dessa vez. Porém, por mais que a juíza Diane Wood estivesse torcendo que o Larry Hall fosse colocado em liberdade, ela teve uma grande surpresa, quando no novo julgamento, o júri levou menos de 4 horas para condenar o Larry Hall. O problema é que a decisão do Tribunal de Apelações envolvendo essa juíza causou danos duradouros à investigação geral envolvendo o Larry Hall. Os promotores do estado não poderiam
mais levar o Larry a julgamentos em tribunais estaduais, onde ele poderia ser condenado à morte. Então essa manobra judicial da juíza acabou fazendo com que os investigadores e repórteres locais acabassem desistindo ou esquecendo de outros crimes não resolvidos e pessoas desaparecidas que estavam ligadas à trilha do Larry Hall. E posteriormente, anos depois, quando outras vítimas foram desenterradas, encontradas por aí, o nome do Larry já não estava mais na lista de suspeitos, o que fez com que inúmeras provas se perdessem, como por exemplo, o anticoncepcional da Rihanna Reason, que foi encontrado na van do Larry, foi extraviado ou destruído, sumiu, roupas íntimas, roupas femininas, tudo isso, as evidências que poderiam ligar o Larry a outras vítimas que a polícia ainda não tinha conhecimento, teve que ser devolvido à família dele, que obviamente eliminou tudo isso. E a urgência de condenar o Larry por outro crime acabou indo embora quando eles estavam correndo o risco dele não ser condenado a nenhum crime. Nesse segundo julgamento, em contraste com a aparência geralmente plácida, o Larry Hall ouviu o juiz pronunciar a punição. Ele estava com a camisa rasgada e as mãos algemadas. Aparentemente foi resultado de uma briga com policiais quando ele avisou que poderia atacar pessoas no tribunal. Aí quando Larry foi condenado pela segunda vez, o Craig disse à mídia que foi o comportamento desesperador do Larry que fez ele perder. Ele estava muito nervoso, afinal inocente, passar mais tempo na cadeia. E ele explicou a um repórter que o estado emocional de seu cliente tinha piorado porque, infelizmente, ele havia colocado muita esperança nesse segundo julgamento. Só que para o Larry Baumet, o pesadelo não tinha acabado. Ele nem teve tempo para comemorar o veredito do júri, porque agora ele tinha que se preocupar com o Tribunal de Apelações do 7º Circuito. E foi aí que ele tirou o Jimmy Kenney da prisão em Michigan, no verão de 1998. O recurso do Larry Hall no segundo julgamento estava pendente. E a equipe de defesa do Larry buscava uma vez a anulação da condenação em questões relacionadas ao lado pericial. Só que agora eles alegaram que o juiz não tinha dado uma audiência justa aos seus argumentos sobre uma confissão coagida. E enquanto isso, o Tribunal da Opinião Pública tinha dúvidas consideráveis de que o Larry fosse culpado de alguma coisa, porque os amigos do Larry, o ex-senador Michael Thompson, o vizinho Bob Allen, a família dele, o irmão, todos estavam gritando e proclamando a inocência de um homem que foi vítima de uma armação da polícia. E então eles conseguiram abertura nas mídias locais ali da região e foram de jornal em jornal dizendo: o nosso filho foi encurralado por investigadores sem escrúpulos. Enquanto isso, em Maron, no 5º aniversário do desaparecimento da Tricia Riddler, um repórter de TV organizou uma campanha de outdoors que instava os transcendentes a fazer a coisa certa, a chamar a polícia se tivessem alguma informação sobre o que havia acontecido com ela. Artigos de jornais locais, mais uma vez, repetiam os argumentos concorrentes sobre a provável culpabilidade do Tony Church e do Larry Hall, mas havia um consenso que claramente havia crescido entre os investigadores, de que um terceiro homem era o responsável. E aí aquele tenente K, o J.K., quase fechou a porta na cara do Larry Hall de novo. Ele foi e disse a um repórter que o Larry era um paciente psiquiátrico e que isso diminuía a credibilidade da sua confissão. Mas que, apesar de tudo, lá no finalzinho, aí ele disse: a gente ainda não pode descartá-lo totalmente, porque ainda tem coisas que nunca foram explicadas. Quatro meses haviam se passado desde que o Jimmy havia chegado a Springfield. Neste ponto, ele tinha que fazer essa jogada. Ele não se preocupava mais em ter acesso ao Larry, porque isso ele já havia conquistado. Eles tiveram muito tempo para sentar na cela dele e todas as noites conversavam 1 hora ou 2 antes do bloqueio, que era totalmente seguro, porque os caras da máfia estavam em uma ala completamente diferente. Então as celas eram trancadas e todo mundo só poderia se ver na manhã seguinte. Então de manhã o Jimmy tomava café com o pessoal da máfia, depois descia para jogar bocha com eles. E à noite eles não sabiam onde o Jimmy estava, mas também não se importavam. E infelizmente todo o tempo que o Jimmy passou com o Hall não fez nada
para ele se abrir, para contar porque havia sido condenado à prisão. O mais próximo que chegaram foi do assunto do promotor. Mas mesmo com todo o tempo que passaram juntos, Larry não havia revelado por que foi condenado. Até que um dia, o Jimmy conseguiu tocar o nome do promotor. E tudo surgiu naturalmente. Eles estavam conversando sobre como o Jimmy morava perto de Indiana. E aí ele percebeu que os dois foram julgados no Distrito Central. E aí o Larry perguntou: quem foi o seu promotor? O Jimmy ficou com vontade de dar um pulo, mas ele teve que se controlar. Primeiro, ele não podia contar a verdade para o Larry. E aí ele teve que mencionar o nome de outro promotor assistente que atuava fora do tribunal. E aí o Larry perguntou: Jimmy, você já ouviu falar desse cara chamado Larry Beaumont? E o Jimmy disse: eu acho que eu já ouvi, sim. Ouvi dizer que ele é muito durão. E o Larry respondeu: ele é sim, e ele é um maldito também. Ele estava atrás de mim e eu não sei o porquê. Cara, ele é um louco. Normalmente o Larry Hall tinha pouco a dizer sobre alguém, mas sobre o Larry Beaumont ele era diferente. O Larry tinha tanta raiva do promotor que ele até fazia piadas sobre ele. O Jimmy ficou chocado com a indignação que o Larry tinha do promotor. Inclusive, quando eles estavam andando e aí algum viciado estava tropeçando, o Larry apontava e dizia: olha, aquele cara parece o promotor Larry Beaumont. Mas em si o Jimmy concordou que todo mundo na cadeia odeia seu promotor. Porém o Larry era diferente, porque ele até tinha pesadelos com o Larry Beaumont. E ainda assim, nenhuma quantidade de críticas ao Larry Beaumont fazia o Larry falar sobre as acusações reais contra ele. Ele odiava o homem, ele criticava o homem, mas ele não falava do que o homem o acusou. E o Jimmy falou: eu preciso encontrar um jeito de abrir essa tampa. E então, um dia eles estavam na biblioteca e o Jimmy o observava lendo o seu jornal, uma página de cada vez. E foi aí que ele teve a ideia. Naquela noite, enquanto estavam sentados conversando, o Jimmy disse: Larry, estamos juntos há tempo suficiente para contar a verdade um ao outro, não é? E o Larry perguntou: o que você quer dizer? Vamos, Larry, você tem me dito todo o tempo que você tinha acusação de armas, que você pegou 40 anos, mas você é o mesmo Larry Hall que mora em Wabash, Indiana, certo? E o Larry assentiu, mas em vez de parecer confuso, seus olhos se arregalaram. E ele então falou: o que você está tentando me dizer, James? Eu sei tudo sobre o seu caso, cara. A minha mãe é do seu estado. No outro dia, contei a ela sobre meu novo amigo aqui. E quando mencionei o seu nome, ela disse que você era acusado de matar aquelas garotas. Está em todos os jornais de Indiana. Aí o Larry disse: mas não é como eles disseram. Não é como eles disseram. Aí o Jimmy falou: relaxa. Não importa pra mim o que você fez, cara. Olha para todas essas pessoas loucas aqui. Tudo que você fez por suas próprias razões. Eu só pensei que você teria nivelado comigo porque éramos amigos. E eu não esperava ouvir isso da minha mãe. Quando o Jimmy saiu da cela do Larry aquela noite, ele se sentiu muito mal. Mas muito, muito mal mesmo. Ele sabia que foi arriscado aquele passo. Foi um confronto e tanto. Só que ele já tinha ideia em sua mente que não tinha como esperar mais tempo para que o Larry Hall decidisse abrir seu coração. E durante o café da manhã do dia seguinte, enquanto comia com a máfia, o Jimmy percebeu que o Larry não parava de olhar para ele, do outro lado do refeitório. E aí ele pensou: será que ele ficou acordado a noite toda também? O Jimmy mal podia esperar para descobrir.
Quando eles se cruzaram na saída do refeitório, o Jimmy deu um tapa no ombro do Larry e falou: "Vejo você mais tarde na biblioteca", como se nada tivesse acontecido anteriormente. E aí, o Larry ficou aliviado e disse: "Sim, claro!" E foi nesse momento que o Jimmy falou: "Yes!" O Larry revelou o que mais temia. Ele pensou que talvez eu poderia parar de falar com ele por causa de seu crime. Ele ficou muito preocupado em ofender minha mãe, porque ele não queria que ela pensasse que o meu novo amigo era um psicopata serial killer que estava fazendo horrores e saindo nos jornais. Então agora ele tinha certeza que o Larry valorizava a amizade deles. Então naquela noite, enquanto conversavam em sua cela, o Larry não estava pronto para entrar em detalhes sobre as acusações. Mas ele disse novamente: "Não é como eles me fizeram parecer. Tudo que a sua mãe leu nos jornais veio direto da boca do Larry Beaumont." E aí o Jimmy teve o cuidado de deixar essas discussões acontecerem em pedaços. E aí ele passava para um assunto diferente, só que quando isso acontecia, ele via que o Larry não estava interessado. Então eles sentiam que isso era uma brecha. E ele teve que introduzir um nome. Ele se lembrou que quando estava na prisão do condado de Fort, o Larry Beaumont e o FBI disseram para ele: "Olha, comece com Jessica Rhodes", já que era natural falar sobre a menina pelo qual causou a condenação dele. Então, em uma noite, o Jimmy deixou escapar: "Larry, quem era essa garota Jessica Rhodes?" Na hora, o Larry ficou na defensiva: "O que você quer dizer?" E ele falou: "Essa é uma das garotas que eles processaram você, certo? Eles não disseram que foi você que algo assim? O que você quer dizer, James?" "Larry, vamos lá, cara. Bem, você sabe, Jim, não é como eles dizem. O Larry Beaumont acha que tem todos os fatos. Ele acha que tem tudo certo, mas não é como ele diz." E era um loop infinito com Larry, e o Jimmy continuou tentando. "Larry, se não é o que o Larry Beaumont disse, então o que é? Eu conheci essa garota, mas quando eu a conheci, não foi como eles dizem." Aí o Jimmy falou: "Você estava namorando com ela? Foi assim que você a conheceu?" E o Jimmy perguntava, tentando soar o mais ignorante possível. E o Larry respondeu: "Não, mas eu poderia ter namorado ela." E aí, nos minutos seguintes, o Larry começou a falar sobre a Jessica Rhodes como se ela tivesse morado na mesma rua ou frequentado a escola com ele. E ele disse: "Ela era o tipo de garota que eu sempre quis. Ela era fofa, cabelos longos, castanhos, e ela era muito legal no começo." E essa virada na conversa parece que relaxou o Larry, porque o Jimmy percebeu que ele ainda tinha lembranças vívidas sobre suas vítimas e essas extensas fantasias de que ele realmente as conhecia, por mais do que alguns momentos horríveis dos encontros reais. Só que o Larry ainda não se sentia à vontade para discutir o que realmente aconteceu. E se o Jimmy queria fazê-lo falar, ele concluiu que precisaria levar o lado obscuro de uma garota a um nível mais profundo. Não era suficiente mais sentir pena do Larry e dos outros caras que foram ignorados ou maltratados por mulheres. O Jimmy tinha que expressar raiva pelo que as mulheres da sua própria vida fizeram com ele. Só que o problema pro Jimmy era que ele teve todas as mulheres que queria, inclusive uma estrela de filmes adultos. Como isso se comparava com a de um homem que não teve nenhuma? Aí, em uma outra noite, o Jimmy estava planejando entrar na cabeça do Larry uma nova tática. Era como se fosse uma autopsicanálise, segundo suas próprias palavras. E ele começou a se arrepender verdadeiramente da sua vida amorosa. Porque ele começou a pensar que nunca teve um relacionamento de longo prazo e não se casou, não teve filhos. O mais próximo que ele chegou foi com a April, a garota que ele chegou a morar
na primeira vez em que foi preso. Aquela que se livrou das substâncias e levou o cesto com dinheiro para o pai, o Big Jim. Quando esse rolo todo aconteceu, ela e o Jimmy decidiram que o melhor seria ela deixar a cidade e morar com um parente até que o Jimmy pudesse resolver os seus problemas com a lei. Só que em meses ela conheceu outra pessoa e ficou grávida. Só que a última namorada do Jimmy, a Tina, que trabalhou muito até para tentar ajudar a tirá-lo da prisão, ficou muito infeliz quando o Jimmy foi transferido de Milão e teve que ir para outro lugar e na missão toda. Aí ela acabou se apaixonando por outra pessoa, engravidou e depois interrompeu a vida do bebê. O Jimmy era tão culpado quanto as namoradas pelos relacionamentos fracassados, se não mais. Só que aí, ao conversar com Larry Hall, era fácil se preocupar com as traições dela. Ele queria que o Larry entendesse que ele também foi magoado por mulheres. E esse foi o risco que o Jimmy correu ao se envolver com elas. E ele falou: eu fui magoado por muitas mulheres. Muitas que não queriam se envolver comigo. E aí o Jimmy entrava na cela e dizia: cara, essas garotas são um horror. Quando penso em todas as coisas que eu dei para April e no que ela fez comigo, eu poderia esganá-la com minhas próprias mãos. E o Larry olhava para o Jimmy, começava a sentir. E o Jimmy sentia que uma porta estava se abrindo. Larry, eu não entendo. Se você não namorou com ela, então como vocês ficaram juntos? Aí o Larry olhou e... tá bom. Eu vou te contar. Eu vou te contar o que aconteceu.